Olá pessoal, História com o professor Flávio. Vamos falar a respeito da Mesopotâmia? A Mesopotâmia, pessoal, para a gente começar a entender, a gente tem que ver que o contexto dela acontece na Antiguidade Oriental. Professor, o que é a Antiguidade Oriental? É ali na Ásia, tá certo? No Oriente Médio, tá certo? Oriente Próximo, nessa região aí. Para vocês terem uma ideia, lá na Ásia tinha dois rios, um chamado Tigre e outro chamado Eufrates. Tá? Então, entre esses rios aí, começou a se desenvolver civilizações. Por isso do nome Mesopotâmia. Meso significa meio, entre, né? E potamos, rio. Né? Então, entre rios. Então, nesse período, a partir desse período, começa a se desenvolver um grande número de civilizações. Para vocês terem uma ideia, começou logo depois daquela fase do período neolítico que vocês aprenderam lá na pré-história, onde o homem começa a manusear a agricultura, né? Então, ele percebendo isso, começa a ficar sedentário, começa a ficar fixo, né? Aumenta o número de integrantes, o risco de caçar animais e ser devorado por eles diminui porque ele passa a domesticar, passa a plantar, como eu falei, e começa a desenvolver, né? Para vocês terem uma ideia, é na Mesopotâmia que descobre uma escrita feita pelos sumérios, o primeiro povo que a gente vai falar sobre. Então essa escrita, o nome dela é cuneiforme, em forma de cunha, tá certo? Então era feita numa argila e colocados desenhos. Não pensem que era como Fred Flintstone, para quem assistiu, né? Aquele desenho que ele ficava quebrando um pedaço da pedra para escrever, quebrando, não. A argila ficava mole ali, né? A argila mole, e eles iriam moldando em forma de cunha. Então lá tinha significados. Dizia o seguinte: essa comida aqui, esses grãos irão durar 3 luas. Eles fazem o círculo de 3 luas, né? E por aí assim vai. A escrita cuneiforme. Mas vamos lá falar do primeiro povo da Mesopotâmia, que se chamava Sumério. Ficava numa região, pessoal, chamada Sumer, tá? E lá eles começaram a ter as primeiras casinhas ali, né? Tá certo? Sumerianas. Obviamente que existiram civilizações mais antigas no Oriente Médio, mas nessa região da Mesopotâmia começamos com os sumérios. Os sumérios teriam criado a escrita que eu falei para vocês. Os sumérios criavam construções chamadas zigurates, tá? Então, imagina um zigurate, lembra um pouco, bem de longe, uma pirâmide, tá? Porque a pirâmide é muito perfeitinha, que a gente viu nos egípcios. Mas os sumérios, eles construíram os zigurates, que poderia servir para templo, poderia servir para resolver questões econômicas, políticas. O nome é zigurate. Os sumérios, assim como outros povos mesopotâmicos que nós vamos estudar, eles eram politeístas. Aí você diz, politeístas, professor, o que significa? Poli, vários, e teísmo tem a ver com religião, né? Com deuses. Então, vários deuses, a crença em vários deuses. Os mesopotâmicos, pessoal, os sumérios, eles eram povos muito festivos, tá certo? Agora um detalhe. Os mesopotâmicos sumerianos ou sumérios, eles não construíram um império, tá? Era um monte de cidades. E essas cidades teriam a definição de autônomas. Elas eram autônomas, tá? Então, cada cidade tinha o seu chefe, tinha suas regras. Então, vamos lá. O que foi que vimos até agora? Que estamos estudando o assunto Mesopotâmia. E esse assunto Mesopotâmia, começamos falando pelo primeiro povo, Sumérios. Por que esse nome? Vinha a região de Sumer, tá? Teria criado a primeira escrita. O nome da primeira escrita, escrita cuneiforme, que era feita em argila, né? O povo sumeriano, pessoal, ele já tinha um contato muito grande com a cerâmica, a produção da cerâmica. Então faziam a cerâmica, né? Bom, o segundo povo da Mesopotâmia eram os acadianos.
teriam vindo de uma região chamada Akkad, né? Invadiram os povos sumerianos, tomaram o território deles, fundando o império. O primeiro império mesopotâmico é o império dos Acádios. Tá? Então vamos lá. Falamos do primeiro povo mesopotâmico e do segundo Acádio. Daqui a pouco eu vou voltar para falar mais para vocês, tá bom?